nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livriza, que no dia de hoje ressuscita. Eu quero agradecer imensamente por todas as pessoas que insistiram para que eu continuasse. Eu sei que esse começo tá parecendo assim aquele tipo de palestra motivacional, mas é verdade porque vocês foram muito fofos, muito pacientes. Eu passei aí por um período de ausência porque acumulou reforma aqui em casa com fim de semestre e todo fim de ano é muito da minha personalidade ter um espaço mais introspectivo. Então, somado tudo isso, eu acabei me afastando, mas em 2017 eu repensei toda a experiência do canal e eu vi que foi muito positiva, me trouxe coisas excelentes. Estar em contato com pessoas dos livros foi um dos grandes presentes de 2016, então eu me organizei melhor e encaixei o canal na minha rotina, que foi o que eu não tinha feito em 2016. O canal apareceu como uma oportunidade, eu não tinha noção da demanda de tempo que é necessário investir para que o canal funcione, então eu não conseguia adaptá-lo aos meus compromissos. Então hoje eu venho aqui para dizer que em 2017 eu quero me esforçar imensamente para que o canal faça parte da minha rotina e que eu traga então conteúdo para vocês com uma regularidade bem bacana. Então vamos se esforçar para isso, vamos trabalhar bastante e eu tô bem otimista para 2017. Hoje então eu vim mostrar para vocês uma retrospectiva em livros de 2016. Foi um ano muito bacana de leituras para mim, eu conheci autores excelentes, estive em contato com livros que me marcaram bastante. A minha intenção, na verdade, é mostrar o meu ano através dos livros, para que vocês conheçam o que faz um livro me marcar, como ele dialoga com as minhas experiências, etc. Lá em janeiro, então, eu comecei o ano lendo Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. O Gabo tem uma importância fundamental na minha trajetória como leitora. Ele trouxe para minha vida um degrau a mais na leitura, vamos dizer assim, porque ele aprofundou o meu olhar, ele me mostrou que a fantasia pode nos acompanhar a vida inteira, não precisa só ser os livros infantos juvenis que tanto me compuseram quando eu era criança. Então, desde que eu li 100 Anos de Solidão, foi uma experiência muito completa, e Crônica de uma Morte Anunciada é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que quer estar em contato com a obra do Gabo, mas ainda tem um certo receio. Ele é um livro bem curtinho, com uma letra grande, mas que aqui tem muitos pontos que caracterizam a escrita desse escritor fantástico em todos os sentidos que esse adjetivo pode trazer pra gente. E aí outro livro em 2016 que me marcou demais foi O Fio das Miçangas, do Mia Couto, por eu ter lido num momento também de muita introspecção no comecinho do ano. Como eu disse pra vocês, todo final de ano e todo começo de ano eu fico mais fechada, eu fico mais reflexiva, porque durante o ano a gente passa por tanta coisa, a rotina é tão acelerada que eu sinto a necessidade de parar um pouco no final do ano e digerir tudo o que me aconteceu. Então nesse processo, esse livrinho aqui me acompanhou muito. É um livro de contos, foi o meu primeiro do Mia Couto, o que também teve um impacto muito forte, porque a escrita dele é muito específica, é extremamente poética, e o que me encanta nesse escritor é a forma como ele consegue brincar com as palavras. Esses contos também me trouxeram assim uma nostalgia muito grande de várias pessoas que cruzaram o meu caminho, porque conforme eu ia lendo, cada conto, de certa forma, me remeteu a alguma pessoa especial da minha trajetória. Ora porque o livro fala de culinária, porque fala de futebol, porque fala de arte. Então eu tive vontade de presentear com esses contos várias pessoas que foram especiais pra mim. E aí a bomba de 2016 foi esse livro No Mar, de um escritor holandês que, assim, não vou pronunciar esse nome, mas, gente, que livrão e que surpresa boa, porque é muito bom a gente sair um pouco do comum, pegar esses livros que a gente não espera tanta coisa e que eles vêm realmente com o pé na porta pra mostrar que o negócio chegou pra ficar, entendeu? Então, recomendo muito esse livro. Eu não sei ainda se ele é encontrado por toda a questão da Cosac Naif, mas com certeza deve ter em alguma biblioteca, e se não tiver, peçam um emprestado. É um livro que vale muito a pena e que vai falar sobre solidão também de uma forma muito delicada. E eu amo esse assunto, acho muito gostoso a gente se pensar em condições extremas. Olha, gente, o negócio aqui pegou fundo. Outra grande surpresa de 2016 foi o livro A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Esse livro foi importante pro meu ano, acima da história, dos personagens, de todo o envolvimento que ele garante pra gente, porque ele me
trouxe de volta a vontade de passear pela biblioteca aqui da minha cidade, que foi uma biblioteca que já fez parte da minha trajetória de muitas formas, mas esse ano eu voltei lá procurando um livro, saindo um pouco da minha zona de conforto, e eu não conhecia esse escritor. Eu peguei esse livro pelo título, porque eu gosto muito do assunto do tempo, é um dos meus assuntos preferidos, inclusive, e quando eu vi esse título eu falei, não, vamos tentar. Peguei e foi assim, amor à primeira vista. É muito bacana como o H.G. Wells consegue criar a relação do homem com o seu planeta e como essa relação causa mudanças tanto no ambiente quanto no indivíduo. Então ele vai falar de um futuro muito distante, mas a gente consegue já fazer paralelos com a nossa realidade, e o mais interessante é do lugar de onde esse escritor escreveu, que é de uma geração muito mais antiga do que a nossa. Então conseguir ter esse olhar para o futuro na literatura é uma coisa encantadora. Indico demais esse livro, e esse escritor foi uma grande descoberta de 2016. Outro livro que foi uma grata surpresa pra mim foi o Stoner, do John Williams. Eu vi que algumas pessoas não gostaram, outras pessoas amaram, mas pra mim a experiência foi muito válida, porque ele dialogou muito com o momento em que eu estava. Vai falar de um professor que dá aula numa universidade e ele tem várias dificuldades internas de se reconhecer nos espaços, mas o que mais me surpreendeu nessa história é que é um livro, na minha opinião, sobre a simplicidade. E isso é, assim, um tema que me pegou muito em 2016, porque eu me vi em situações que eu precisei reciclar muita coisa na minha vida. Então, é por isso que eu digo que os livros acompanham muito as nossas experiências. Esse livro dialogou demais com o que eu estava vivendo, não necessariamente pelas coisas que o personagem passou, mas por muitos sentimentos que ele teve. Eu gostei muito desse personagem, foi um amigo que eu fiz em 2016. E aí, em 2016, uma escritora que chegou pra ficar, tenho certeza que ela tomou meu coração assim, sem pedir, chegou falando, ó, isso aí mesmo, aceita, tô aqui na sua vida agora e não tem mais como. Que foi a Eliane Brum. A Eliane Brum, eu li o livro Meus Desacontecimentos, que foi assim uma pedrada. Foi uma releitura, na verdade. Eu li a primeira vez em 2015. Em 2016 eu comprei o livro e, assim, gente, é impressionante a sensibilidade dessa mulher. E esse livro autobiográfico é muito gostoso para quem gosta de ler, entrar em contato com a trajetória dela, que é uma trajetória de leitura, é uma trajetória de confronto e é uma trajetória impressionante por mostrar como a escrita pode salvar a gente das nossas inquietações. E com isso eu me identifico demais, porque a escrita tem um peso muito importante na minha vida. Nesse sentido, eu gostei muito de conversar com a Eliane Brum através dos livros dela. Além do livro Meus Desacontecimentos, eu tive a oportunidade também de ler A Vida que Ninguém Vê, que também é excepcional, gente. Esse livro, ele tem que ser lido, ele é uma necessidade social, porque ele vai tratar de histórias que a gente vê diariamente, por onde a gente passa, mas que muitas vezes a gente é treinado a desviar o olhar, a gente não quer encarar esse tipo de verdade nas ruas. E a Eliane Brum, ela vai trazer isso pra gente de uma forma absolutamente sensível. A escrita dela é impecável e me lembra muito, em vários aspectos, a escrita da Lígia Fagundes Telles, que é assim, xodó, não tenho o que falar dessa mulher, é maravilhosa. Então, pra quem não conhece ainda Eliane Brum, eu recomendo tanto Meus Desacontecimentos quanto A Vida que Ninguém Vê. E aqui ela diz que a tentativa dela é tornar o que é comum extraordinário. E ela consegue, e é maravilhoso. Em 2016 também aconteceu uma coisa muito forte comigo, que foi ter lido Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Esse escritor é polêmico, ele é difícil, é uma leitura trabalhosa. Para vocês terem uma noção, eu comecei a ler esse livro 3 vezes porque eu não consegui entrar na lógica da escrita dele. Eu fiquei com ele por meses, inclusive depois que eu terminei a leitura, eu continuei com ele por perto revisitando. E esse livro na minha vida se tornou uma verdadeira injeção, vamos dizer assim, porque depois dele o meu pensamento não foi mais igual e muitas das coisas que eu supunha, muitas das coisas que eu queria um certo apoio para manter as minhas ideias, esse livro trouxe nutrientes para isso. Então foi
muito importante. O Nietzsche foi um dos pioneiros a falar sobre a questão do preconceito e também sobre a questão da naturalização de comportamentos. Então há coisas que a gente repete sem refletir e muitas vezes essas coisas trazem um histórico muito prejudicial. É lógico que eu não concordei com tudo que ele disse, tem muitas coisas aqui que eu não me identifico, mas até na crítica eu acho que a leitura ela é enriquecedora, porque a gente só consegue criticar quando em contato. A gente não pode falar, bravejar sobre certas coisas sem ter digerido. Foi muito enriquecedor estar em contato com essa obra em 2016. Eu me surpreendi muito também com o livro George, do Alex Gino, não sei se é assim que se fala, mas, gente, esse livro aqui foi um presente de 2016, não só pra mim, mas pra nossa geração. Eu acho que o assunto que esse livro trata é um assunto que a gente deve insistir, sabe? E ver isso na literatura é uma felicidade imensa. Ele vai falar sobre um menino que é uma criança e não se identifica no seu corpo de menino. Ele quer ser uma menina. E a forma como esse escritor constrói isso na escrita e nos familiariza com o personagem é uma coisa deliciosa. É o tipo de livro que deveria ser passado nas escolas. Talvez, lendo esses livros, entrando em contato com esse tipo de personagem já muito cedo, a gente evitaria uma série de situações de violência, de incompreensão. E é um livro que tem uma linguagem acessível, então qualquer pessoa pode ler. É o tipo de livro que a gente tem que indicar, a gente tem que conversar sobre ele. E que venham mais livros com essa temática para que a gente possa engrossar esse caldo. Outro livro muito bacana em 2016 foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Foi muito bacana conhecer esse escritor, também foi o meu primeiro livro dele. Eu comprei outros, eu pretendo dar continuidade a esse escritor, que eu acho que também, assim como o A.G. Wells, conseguiu captar muitas sutilezas dos nossos comportamentos e criar uma sociedade que coloca em risco muito da nossa sensibilidade. Então, achei ótimo, gostei muito e recomendo também. Lá pro finalzinho do ano, no meu primeiro dia de férias, eu peguei esse livro pra ler porque eu tava muito curiosa pra conhecer a escrita desse escritor que tá assim na boca do povo, que é o Daniel Galera, com esse livrinho Meia-Noite e 20. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de livros que problematizem a nossa sociedade, que falem sobre a questão da tecnologia, que mostrem os nossos comportamentos, pra onde a gente tá indo ou não, enfim. Eu gosto de pensar sobre isso e quando eu vi que a temática desse livro tinha uma pegada assim, eu não demorei pra comprar. Eu tenho aqui também o Barba Ensopada de Sangue, quero ler logo porque acho que vai ser um livro bem bacana. E eu tô colocando esse livro aqui porque ele me marcou por ser um livro, assim como o George, que é muito interessante para nossa geração. É o tipo de livro que daqui a 80 anos, se alguém for ler, vai falar: nossa, não acredito que era assim. É um livro então que consegue captar muitos dos nossos hábitos em meio à tecnologia, até mesmo assim a forma que a gente se relaciona, temas atuais muito bacanas, como por exemplo o aborto, que é algo que marcou 2016 fortemente. Ele vai falar também, por exemplo, das manifestações que rolaram nos últimos anos. Então isso também foi uma tônica pra gente. Então tem várias coisas aqui que fazem parte da nossa rotina e que ele consegue reunir nesse livro. Fora a escrita dele, que é realmente algo que a gente tem que valorizar. Eu fico muito feliz quando eu encontro escritores contemporâneos que estejam arrasando por aí e que estão ganhando espaço no mercado editorial, porque ele sabe escrever muito bem, ele consegue criar cenas cotidianas de uma forma impecável. É um escritor promissor, eu gostei bastante de conhecer a obra dele e mais uma vez enfatizo, é um livro que lá na frente, daqui a 50 anos, eu vou querer reler para lembrar da nossa época com esse olhar que ele traz aqui no livro. E aí também, lá para dezembro, no finalzinho do ano, eu peguei pra ler Aos 7 aos 40, do Carrascosa. Nunca tinha lido nada dele, também tô super interessada em ler Caderno de um Ausente, só que eu não tenho aqui em casa. Gente, esse livro, assim, eu não sei se dá pra ver, mas eu coloquei várias linguetas nele. É uma história simples, vai contar sobre um drama familiar, mas o que mais impressiona nesse livro é a poesia dele, é a escrita do Carrascosa, é a maneira como ele explora as palavras, ele vê em cada palavra uma oportunidade de construir sentidos, ele não desperdiça as palavras, sabe? O livro, se for ver, tem poucas palavras, porque as páginas, elas são assim, parece um poema grande, sabe? Um poema gigante, essa é a impressão que eu tenho desse livro.
É muito bonito esse livro. E eu fico muito feliz que nessa lista tenham aparecido os escritores brasileiros contemporâneos. Nós estamos assim com um arsenal fantástico de escritores. E isso é muito prazeroso, a gente ainda vai ter coisas lindíssimas pela frente, então é só motivo de felicidade mesmo. Outro escritor que na minha opinião, foi a minha grande surpresa de 2016, foi um escritor também que eu encontrei na biblioteca daqui, caminhando por ela, me propondo experiência, sem saber ao certo o que eu tava procurando. Por isso que a experiência do Wade Walls foi tão bacana, porque me motivou a voltar mais vezes à biblioteca e me permitir encontrar, simplesmente. E o Marcelino Freire foi realmente esse grande encontro. Para vocês terem uma noção, em menos de 2 meses eu li 4 livros dele. E eu não tenho nenhum aqui porque eu peguei todos da biblioteca, mas eu comprei um agora recentemente, eu não li ainda, mas pretendo ler nessa semana já. Eu vou mostrar todos esses livros pra vocês no próximo vídeo, que vai ser o livro de leitura dos últimos tempos. E foi, assim, um escritor refinado, sabe? Acho que eu gostaria que mais pessoas pudessem conhecê-lo como eu tive essa surpresa. Eu não consigo citar um livro específico dele, porque todos tiveram sua importância e foi um escritor muito, muito marcante no meu ano. Então guardem esse nome, Marcelino Freire, porque ele também é um escritor contemporâneo, o que é também muito feliz porque ele vai continuar escrevendo. Gente, maravilhoso. E aí em outubro eu tinha começado a ler Lígia Fagundes Telles com esse livrinho Invenção e Memória, e foi um livro fantástico, eu amei, eu acho que é um dos meus preferidos da Lígia, porque nesse livro a gente tem contos que cruzam com a vida dela. Então são contos em certa medida autobiográficos. Lógico que tem muita ficção, tem um certo realismo mágico em alguns contos, mas eu amei estar mais próxima da Lígia. E pra quem quiser conhecer a obra dela e não tiver ainda se sentindo pronto pra enfrentar as meninas de repente, eu acho que esse livro aqui é uma boa pedida e vocês vão gostar. Boto minha mão no fogo pra essa mulher, essa escritora que é maravilhosa, gente, socorro. Então o último livro que eu deixo pra vocês como uma baita indicação é esse daqui, que é o K, Relato de uma Busca, do Kucinski. Esse livro eu peguei pra ler no último dia do ano, eu terminei no último dia do ano, que rolou lá uma mini maratona na madrugada, e meu Deus do céu, que livro bom! Esse daqui é um livro que fala sobre ditadura de uma forma que seria extremamente bacana que as pessoas estivessem em contato, porque talvez assim elas se sensibilizassem mais e não pensassem no retorno de uma atrocidade dessa. Bom, gente, então é isso, esse é o primeiro vídeo de 2017. Vamos torcer para que o canal então consiga adquirir essa regularidade, porque vocês são pessoas muito carinhosas comigo e eu sou muito grata por isso. Obrigada mais uma vez pela paciência e também pela confiança, e até o próximo vídeo.